Olá, o meu nome é Paula Gouveia, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou a retomar o meu clube de leitura com 2 livros de José Rodrigues dos Santos, o escritor e jornalista português da RTP1, O Segredo de Spinoza e o mais recente, O Sexto Sentido. Vou começar pelo Segredo de Spinoza. Spinoza foi um filósofo cuja família era judia, natural de Portugal, que fugiu para a Holanda por causa das perseguições, por causa da intolerância religiosa. E ele começou a questionar toda a sua educação, os valores que tinha recebido. Conhece a filosofia de Descartes, que na altura estava toda em latim, porque apesar de a Holanda ser mais aberta e progressista, mesmo assim essas ideias mais avant-garde ainda eram muito penalizadas e perseguidas. Vendo o que os 2 livros têm em comum, Spinoza nunca diz que não acredita em Deus, diz que Deus equivale para ele à natureza, mas não atribui a causas divinas a explicação dos fenómenos, ou seja, ele procura atribuir a causas científicas a explicação de tudo o que lhe acontece e defende que não há livre-arbítrio, que agimos por necessidade, por determinação, que somos determinados pelas nossas circunstâncias, que há uma causa e efeito e que forçosamente somos obrigados a agir assim, que não há uma liberdade total. Na natureza, ele observa que somos parte da natureza, estamos dentro e fora dela, e se podemos estar dentro da mente da natureza e conceber a natureza ou Deus, é porque essa natureza ou esse Deus deve existir. Ele vai mais à frente do que Descartes. Descartes sempre declarou ser religioso, acreditar em Deus, mas Spinoza também nunca se declarou ateu. Disse apenas que a natureza, se a conseguimos conceber, então é porque estamos dentro dela, é porque fazemos parte dela e é porque somos uma imagem à sua semelhança. A nossa mente faz parte dela e não poderia existir sem nós. E então há uma parte do divino em nós também. O que nos traz ao seguinte livro, O Sexto Sentido. O Sexto Sentido remete-nos, temos o mundo visível e temos o mundo, para aqueles que acreditam, que não é visível, que é invisível, o tal Sexto Sentido. Este livro fala especificamente de maneiras de alcançar o divino dentro de nós, que é uma palavra de origem grega, chamada entheogenios, que significa exatamente isso. Pode ser alcançada pela meditação, pelo yoga e pelos psicadélicos, como o LSD e outros tantos. Mas, ao contrário do que se possa pensar, como foi usado nos anos 60 ou 70, esta substância não é tão perigosa
como foi alardeada, desde que seja usada em contextos médicos, com controlo médico, num ambiente calmo e com vigilância médica, ou seja, set and setting, e é isso que o livro reforça, através de várias experiências que relata, e depois há toda uma intriga e toda uma filosofia também importante. E o que eu gosto no José Rodrigues dos Santos é que ele fala de forma muito eclética de filosofia, religião, física quântica, mecânica quântica, de várias pesquisas em todas essas áreas. E o que se pode concluir é que em muitas dessas trips ou experiências que os budistas ou aqueles que praticam meditação frequentemente relatam, é que sentem uma sensação de unidade total com o universo, de que todos somos um só, que o ego se dilui, que se fragmenta o eu, deixa de haver eu, para nos tornarmos um todo. Não faz sentido mais haver essa individualização, o nome, os nossos problemas, essas caixinhas em que nos metemos. E o que acontece é que nos sentimos parte de uns. Um é todo. E o universo, a consciência superior, chama-nos, e percebemos que, através de diversas experiências que o comprovam, até a nível quântico, que a nossa observação da consciência é o que faz o universo, e o amor é a força mais poderosa que existe. Segundo diz o livro, eu achei muito bonito, o ódio é como o óleo e o amor é como a cola. Mais coisas que eu possa dizer. Quando nos sentimos imbuídos no universo, é possível tratar traumas passados, revivê-los e resolvê-los, como advogava Freud, que na altura tratava pacientes com hipnose na psicanálise e nos termos de psicodinâmica. Jung acreditava também no inconsciente coletivo e era ligeiramente mais esotérico. E depois o livro mergulha também no budismo, de que na samsara, ou seja, de que tudo na vida é uma passagem, que não devemos sofrer pelas mudanças, que não há nascimento nem morte, há transições de vida, há muitas antíteses na vida, mas que também revelam o próprio estado das coisas. Podemos morrer numa experiência de quase morte e também ter a melhor experiência da nossa vida, ou seja, tudo se coaduna para nos mostrar que a realidade há muito para além das aparências, há muito para além do que os nossos 5 sentidos captam, que até as próprias cores são uma ilusão, é o nosso cérebro que atribui significado às tonalidades que capta, e o mesmo com os sons e com a sinestesia que faz. E gostei muito deste livro, gostei muito da filosofia de Spinoza, mas também achei muito completo o Sexto Sentido, porque tem as perseguições a que estamos habituados nos thrillers do José Rodrigues dos Santos, mas também tem a parte mais humana de refletir sobre o sentido da vida, a parte mais dramática sobre os problemas, e
e acho que esclareceu até algumas questões que eu tinha sobre a minha própria vida. Por isso recomendo vivamente a leitura. Obrigada.